Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fala, jovem, salve Maria Santíssima. Chegamos para a parte 2 do segundo módulo dos fundamentos e características da devoção. Nessa segunda parte, nós iremos falar sobre os falsos devotos. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais pesado, mas é necessário para a gente identificar as falsas devoções que nós carregamos e estarmos atentos para sermos verdadeiros devotos da Santa Mãe de Deus. São Luís enumera alguns tipos de falsos devotos aqui no tratado. Ele enumera 7 tipos de falsos devotos que você pode simplesmente ler aqui no tratado, mas como estamos nesse curso, iremos meditar sobre eles. Então, é a falsa devoção do crítico, do escrupuloso, do superficial, do presunçoso, do inconstante, do hipócrita e do interessado em si próprio. Então vamos lá. O primeiro é o devoto crítico, ou seja, aqueles que se consideram muito sábios. Aquele que se considera que sabe muito sobre a Virgem Maria, sabe até mais do que a igreja muitas vezes. São, na verdade, devotos egoístas e sem fé, que querem nutrir uma autossatisfação na mente e acabam por ter uma vaga ou, na verdade, uma falsa devoção. Então, as pessoas que são simples, que são mais humildes, devotos da Virgem Maria, fala que são tudo mentira, que não serve de nada, que essas pessoas não conhecem a verdade, questionam os milagres, as histórias e as devoções, até da própria igreja e também dessas pessoas, até de padres, de bispos e etc. Então, São Luís diz assim dos devotos críticos: esta gente mundana e orgulhosa de si são perigosíssimos, causam danos indizíveis à devoção a Nossa Senhora, fingindo corrigir abusos, só fazem desviar as pessoas dessa devoção. Então é aquele devoto chato, aquele devoto arrogante que acha que só a devoção dele presta, que só a experiência dele com Nossa Senhora foi verdadeira e todos os outros são falsos, que ninguém entendeu nada, que ninguém sabe nada. Esse é uma falsa devoção condenada por São Luís e também condenada pelo próprio Jesus Cristo, né? Um verdadeiro fariseu. No Evangelho, aqui no Santo Evangelho, o próprio Cristo retrata o fariseu que fala: obrigado, Senhor, porque eu sei rezar, porque eu sou santo, e aquele pecador lá não entendeu nada, né? Então o devoto crítico é um devoto fariseu. A segunda falsa devoção que São Luís denuncia são os escrupulosos. São aqueles que acham que ao honrar a Virgem Maria, estamos fazendo um desserviço, ou seja, não honrando a Jesus Cristo. Então, rezar o rosário, rezar o ofício, fazer retiros marianos, falar sobre a Virgem Maria na Santa Missa, acham que tudo isso é desnecessário. Usam até daqueles argumentos protestantes: Jesus é o único mediador, temos que ir diretamente a Jesus, é tudo balela, esses exageros sobre Nossa Senhora. É aquele que tem um medo e uma falta de fé na Virgem Maria. É aquele que não ama verdadeiramente Nossa Senhora e, não ama Jesus Cristo. São Luís diz assim: é um laço sutil do maligno, mascarado sob o pretexto de se promover um bem maior. Pois nunca rendemos mais honra a Jesus do que ao lhe honrarmos a Mãe, e nós a honramos pura e simplesmente a fim de honrá-lo mais perfeitamente. Tanto que a própria Santa Igreja, a própria oração da Ave Maria, a gente bendiz primeiro a Virgem Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, essa falsa devoção nega a própria oração da Ave Maria, pois o centro da Ave Maria, o meio é a palavra Jesus, mas honramos a Virgem Maria e assim honramos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então esses são
os devotos escrupulosos. A terceira falsa devoção é a falsa devoção dos devotos superficiais. E isso, a superficialidade ela é autoexplicativa. É aquele que não tem profundidade, mas fica naquele básico, né? Fica naquela exterioridade. São Luís diz que o superficial é aquele que preza demasiadamente a devoção exterior e se esquece da devoção interior. Então São Luís diz: rezam muitos rosários, mas com pressa. Assistem muitas missas distraidamente, ou seja, não reza com devoção. Às vezes reza só para falar que reza, ou pior, para satisfazer o ego. Então, nossa, hoje eu rezei um rosário, hein? Mas meditou o quê? Rezou o quê? Né? Ficou simplesmente lá fazendo qualquer coisa, Ave Maria, perdeu as Ave Maria. E muitas vezes eu sou assim. Eu, no meu voto, no meu desejo de rezar o Santo Rosário todos os dias, quantas vezes eu não sou um devoto superficial, que reza só para falar, nossa, acabou o dia, hoje eu rezei o Rosário. Mas na verdade não rezou nada, né? Então é a superficialidade da devoção exterior. Participam de procissões a Nossa Senhora sem qualquer fervor interior. Juntam-se a confrarias, a eventos, a comunidades, sem reformar sua vida, sem refrear suas paixões, sem imitar as virtudes da Virgem Maria. Então o devoto superficial, ele usa cadeia, ele prega, ele canta, mas você olha para a vida, ele não tem nenhuma virtude. E eu digo isso não é acusando, mas é mostrando essa falsa devoção, que serve inclusive para mim. Não adianta ser um, nossa, esse prega muito, esse reza muito, esse canta muito, mas e a virtude? O que adianta pregar muito, mas responder com falta de educação, ser mau caráter, no trabalho, mentir, usar atestado falso? O que adianta ser uma pessoa, entre aspas, de Deus, mas superficial, não é? E o mundo está repleto desses devotos ocos. Contudo, não há poucos, até mesmo entre os devotos mais críticos, que entendem a devoção interior como aspecto essencial e se esforçam para adquiri-la, negligentes quanto a uma expressão externa, razoável, que acompanha sempre a verdadeira devoção. E uma dica para você não ser um devoto superficial: se organize para você viver a experiência da verdadeira devoção. Ou seja, você é preguiçoso, você rouba, você não paga o dízimo, você mente, você não é virtuoso, você não lê as Sagradas Escrituras. Então vai listando e matando isso um pouquinho por dia, para você também não deixar passar tudo, mas também não querer ao mesmo tempo mudar tudo de uma vez e não conseguir mudar nada. Então vencer a superficialidade com organização e comprometimento com a fé. Agora, o quarto tipo de falsa devoção são os presunçosos. E agora se prepara, porque a gente vai tomar alguns tapas. O devoto presunçoso, diz São Luís assim: são pecadores que dão vazão irrestrita às suas paixões, ou seja, carrega o nome de cristão, fala que é devoto da Virgem Maria, mas esconde o orgulho, a avareza, a luxúria, a bebedeira, a ira, imprecações, impureza, calúnia, injustiça e outros vícios. Dormem tranquilamente com esses hábitos perversos, pensando não ser necessário a mudança de vida. Convence-se de si mesmo que Deus há de perdoá-los, que não irão morrer sem se confessar. Eu rezo o rosário já, eu faço jejum na sexta, então Nossa Senhora vai me salvar, então Deus vai me salvar, né? Nossa Senhora vai interceder pela minha salvação, então Jesus vai me salvar porque Deus é amor, tudo pode, e é uma verdadeira presunção. E quando até escutam as pregações ou pessoas dizendo que é necessário cortar esses maus hábitos, diz, não é necessário, isso é exagero, não tem problema. Então eles se cegam interiormente, esses falsos devotos não querem enxergar a verdade, e pouco lhe importa se existe ou se não existe verdade.
Pouco importa o que a igreja diz, pouco importa o que os santos dizem, o que os pregadores dizem. O que importa é o meu próprio ego. E aí, São Luís, ele fala que não há nada em nossa religião cristã que seja tão digno de condenação quanto a essa presunção diabólica. Ele fala que é uma obra diabólica que envolve os corações. É uma devoção como um sacrilégio horrível e junto com a comunhão indigna. Porque quem vive na bebedeira, na orgia, na ira, nas suas próprias paixões, né, na avareza, que vive afundado na lama desse pecado, pela palavra de Deus, pela Santa Igreja, por esses ensinamentos, não pode comungar. São Paulo vai dizer, quem comunga mal, comunga da própria condenação. Então, isso é uma comunhão indigna, como diz aqui também São Luís, é um sacrilégio. Estamos profanando a Santa Eucaristia e o corpo de Cristo. Então é necessário, São Luís dá 3 dicas para não sermos presunçosos. Estar genuinamente determinado a evitar pelo menos todos os pecados mortais, os pecados graves. Praticar o domínio próprio a fim de evitar os pecados e entrar em comunidades, confrarias, rezar o rosário e outras orações. Jejuar aos sábados e essas outras obras, né, espirituais que nós devemos viver. E são obras eficazíssimas pela nossa conversão. Então esses são os devotos presunçosos. A quinta falsa devoção são dos inconstantes. Assim como os superficiais, né? É esse o nome, deixa eu confirmar aqui que eu não me lembro. Do superficial. A inconstância é praticamente autoexplicativa, né? Então são altos e baixos, indas e vindas. Então por hora eu vou entregar tudo a Nossa Senhora, a minha vida da Virgem Maria, mas logo, mas vamos com calma, né? Eu acho que não é assim. Como aquele jovem rico, né? Que diz, eu estou agora aqui, quero tudo, quero Jesus, mas aí Jesus fala, então vende tudo e me segue. Ele fala, não é bem assim. Então pratica de maneira irregular, às vezes simplesmente por impulso. Então de dia é fervoroso na oração, aí de noite já deu aquela abalada. São voláteis como a lua, como diz São Luís Maria. E por essa inconstância são indignos de ser contados entre os servos da Virgem Maria. É melhor não nos sobrecarregarmos com uma multidão de orações e práticas piedosas, mas sim adotar apenas algumas poucas e realizá-las com amor e perseverança, em oposição ao diabo, ao mundo e à carne. Então, algo que impacta nessa inconstância, ou seja, agora eu estou rezando, lendo 5 capítulos da Bíblia todo dia e no outro dia eu não leio nenhum. Em vez de ler 5 num dia, lê 1 por dia. Né? Em vez de você começar já rezando o rosário, que você não reza nem o terço, começa rezando 1/3. Reza 1/3 todo dia até criar constância. Depois reza 2/3 todo dia. Depois 3/3 todo dia. E aí reza o rosário. Claro que 3/3 já pode ser contado como rosário, né? Mas por bom coração podemos rezar os 4. Atendendo também a devoção instaurada por São João Paulo II. Então, em vez de querer abraçar o mundo de uma vez e se tornar um devoto inconstante, que diz São Luís que nem pode ser considerado um devoto, necessário é então, como diz São Luís, de pouco em pouco, mas com constância, caminharmos em oposição ao diabo, ao mundo e também à carne. A sexta falsa devoção, que diz São Luís, são os devotos hipócritas. Eles se escondem seus pecados e hábitos maus sob o manto da Virgem Maria, a fim de que tenham perante o próximo figura diversa do que são de fato. Hipócrita vem do grego hipócrites, né? Não sei falar grego, mas é assim que se escreve. Que significa máscara, mascarado. Ou seja, quer parecer ser algo que não é. E às vezes é hipócrita para si mesmo, hipócrita para os outros, mas não tem como ser hipócrita para com Deus, pois Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas máscaras. Então é querer dizer, nossa, eu sou um devoto, mostrar que é um devoto,
mas às vezes no íntimo do coração esconde os piores pecados. Então esse é o devoto hipócrita, é o devoto mascarado, aquele que não tem verdade, verdade no olhar, verdade nas palavras. E por último, os devotos interessados em si próprios, que são aqueles que buscam a devoção à Virgem Maria apenas por interesse, para conquistar algo, por falarem, nossa, eu vi lá que o cara falou naquela pregação mariana que a família pode se converter, então eu vou me apegar a Nossa Senhora só para minha família se converter, ou para um milagre, para alcançar uma cura. Então são os devotos interessados em si próprio, ou seja, são egoístas. Então esses devotos interesseiros, eles nunca lhe devotam um só pensamento, senão quando dela precisam. Então ele nunca pensa, nossa, eu vou rezar para amar Nossa Senhora, eu vou rezar para honrar a Deus, eu vou rezar pois eu necessito estar próximo de Deus. Não, ele só vai lembrar de rezar quando ele precisar de alguma coisa. Ou ele só vai rezar para pedir cura, ou ele só vai rezar para pedir o que ele precisa. Nunca para honrar a Deus, nunca para amar a Deus, nunca para a sua conversão, apenas para a graça que necessita. Então, também é um devoto condenado pela devoção à Virgem Maria, tá? Então, interesse próprio, egoísmo, não tem luta contra suas próprias paixões. Então, vamos fazer aqui, São Luís traz um resumão de tudo isso. Então, evitar com todas as forças cairmos na categoria dos devotos críticos, que em nada creem, em tudo encontram defeito. Dos escrupulosos, que por respeito ao Senhor temem carregar devoção à Virgem Maria. Aos exteriores, cuja devoção consiste inteiramente na prática exterior. Dos presunçosos, como um disfarce de devoção fictícia a Nossa Senhora, esbanjam-se em pecados. Dos inconstantes, que são instáveis e mudam suas práticas devocionais ou a abandonam na menor tentação. Aos hipócritas, que entram em confrarias e usam emblemas apenas para parecerem pessoas boas. E os interessados em si próprio, que rezam apenas para serem libertos de doenças ou para obter benefícios materiais. Então essa aula foi um pouquinho mais longa, um pouquinho cansativa, mas necessária para entendermos e nos identificarmos nessas falsas devoções. Então se identifique aonde você tem se encontrado para nós vencermos essas falsas devoções e nos tornarmos então verdadeiros devotos, fiéis devotos da Virgem Maria. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Essa foi a parte 2 do módulo 2. Eu espero você no próximo vídeo, na próxima aula. Compartilhe e divulgue esse vídeo para os seus amigos para que possamos crescer juntos em santidade. Então, obrigado à Virgem Maria por ter nos acompanhado até aqui, que possamos caminhar juntos e perseverantes. Conheça a nossa loja da Missão Jovens da Cruz, aqui essa camiseta Yeshua, é lá da missão. E também siga-nos nas nossas redes sociais. Um grande beijo e salve Maria Santíssima.